Homens que dormem ao lado de porcos, na pocilga de uma colônia penal agrícola onde não se planta sequer um pé de alface. Onde caberiam 80 homens a 600, largados, abandonados, no chiqueiro. Construíram seus próprios barracões com restos de material encontrado no lixo. Aqui, cada um se vira como pode. É meu lugar de dormir. A tua cama? É minha cama. O lugar lembra mais um acampamento do que uma cadeia de regime semiaberto, onde o preso teria direito a trabalhar e se ressocializar. Mas tudo que fazem aqui é criar os porcos para os funcionários do presídio, que ficam com o dinheiro arrecadado após a venda da porcada. Que com certeza é a situação mais degradante do sistema penitenciário brasileiro. Aqui, literalmente, os presos são tratados pior do que porco. O que os deputados da CPI do sistema carcerário viram e ouviram visitando estados brasileiros e mais de 70 presídios beira ao inacreditável, ao bárbaro. Cadeias superlotadas, onde espaço destinado a cada detento chega a ser de 40 centímetros. Quantos que vocês são aí dentro? Cento e pouco agora. 146. Tem quantas pessoas em cada cela? 30? O que a gente vê é o que a CPI está vendo no Brasil inteiro. É o caos. Há 24 anos foi assinada a LEP, Lei de Execuções Penais, que determina os deveres e os direitos de todos os presos brasileiros. Foi assinada no ano de 1984. O juiz visita você aqui. O motor passa por aqui. Solução urgente é do que precisa o sistema carcerário do país. Veja as imagens. Dá para chamar isto de cela? E isso? Como definir este local, que abriga 300 detentos? Em buracos de 2 metros quadrados se espremem 7, 8 homens. No pátio, cheio de lixo, os detentos circulam também no meio da água com fezes e urina que sai do esgoto da cadeia. Mais imundície, só mesmo na privada da cadeia, onde só é permitido jogar água uma vez por dia. Em fogareiros improvisados, os detentos preparam suas refeições. Foram centenas de reclamações de presos que terminaram de cumprir a pena, mas continuam atrás das grades porque não têm advogados nem defensores públicos. Eu mesmo aqui estou com 2 anos e 8 meses aqui, ó, preso, sem condenação, não tenho nada, nunca fui por fora. Presos provisórios que nem sequer foram julgados ainda e que são levados irregularmente para estes presídios superlotados. Quem é preso provisório aqui que não foi condenado ainda? Entre os muitos casos de irregularidades, o desta mulher em Porto Velho, Rondônia, impressionou a CPI. Mãe de 4 filhos, ela foi presa por ordem de uma juíza da Vara Cível. O motivo? Ela não conseguiu pagar R$400 que devia de 2 meses de aluguel. Como é que foi pra você esse momento, Ana? Muito doloroso, tá doido? Não tem passagem? Não, nunca. Advogados que assumem o caso pegam o dinheiro e desaparecem ou simplesmente não defendem o cliente que o contratou. Esta também foi uma das denúncias feitas pelos detentos à CPI. O juiz não visita os presos, não faz a vistoria, como diz a lei, promotor não visita, advogado não visita. Advogados e advogadas às vezes visitam, mas é a casa do alheio. Esta mulher, de 60 anos, presa em Goiás, contou aos deputados que foi procurada por uma advogada que prometeu defendê-la da acusação de homicídio. A advogada a convenceu a entregar as chaves da casa e o cartão de aposentadoria para que retirasse o dinheiro no banco, com a parte do qual a presa aposentada pagaria os honorários da defesa. O dinheiro foi retirado pela advogada na agência bancária. Na sequência, ela foi à casa da aposentada e levou tudo que encontrou pela frente. E acredite, a advogada também levou a carroça e o cavalo da cliente. E, é claro, nunca mais apareceu.
Em Brasília, ao lado de um presídio superlotado, a CPI encontrou este, ocupado apenas por um casal de passarinhos. Parece um presídio fantasma, com pátios e celas vazias. Aqui caberiam 500 homens, mas está abandonado porque não há funcionários para cuidar dos presos se eles fossem transferidos para cá. Como é preciso, mas ninguém contrata agentes, a cadeia fica vazia, enquanto outras no Distrito Federal estão abarrotadas. O déficit de vagas no Distrito Federal é de 2.000. Determina a lei. O condenado será alojado em cela individual. O ambiente terá salubridade. Cabe às autoridades providenciar o vestuário dos detentos. Eu nunca recebi uniforme aqui para elas. O Estado não fornece? Nunca foi fornecido. Aos apenados será garantida a assistência educacional. Alguém de vocês estudam aqui? Aqui não tem escola. Não tem escola, não tem idade. Todas as autoridades deverão respeitar a integridade física e moral dos condenados. Eu fui espancado porque eu estava na área máxima lá e eu pedi pro agente, perguntei por que a comida estava vindo crua, mal cozida, né? Aí fui espancado, né? Você sofreu alguma violência na prisão? Só os policiais me batiam, toda hora eles me batiam, toda hora. Foi 24 horas que eles fazem. Bota na cabeça, bota na cabeça assim, ó. Aí segura e desmaia a gente, ó. Qual foi a última vez que você foi apanhado? Faz uma semana, nós ficamos de joelho na quadra. A CPI começou em agosto de 2007 e se estendeu até junho de 2008. Participaram dela 22 deputados de todos os partidos, que se uniram com o objetivo de fazer um raio-x do sistema prisional, mostrando, afinal, a cruel realidade das cadeias e como são tratados os brasileiros que vivem atrás das grades. Sabem os deputados a gravidade de muitos crimes cometidos por este batalhão de homens e mulheres que superlotam as cadeias. Deixaram pais sem filhos, filhos órfãos, traficaram e roubaram. Merecem as condenações e a prisão. Mas entende a CPI que, se tratados de forma decente, com o dinheiro aplicado realmente na sua recuperação, esta legião pode voltar para a rua recuperada. Nos estados visitados foram dezenas de audiências ouvindo juízes, promotores, secretários, agentes penitenciários e entidades ligadas ao sistema carcerário. Nestes encontros foram discutidos os problemas de cada região e as possíveis soluções para resolvê-los. Onde o agente prisional não tem segurança. Em muitos estados, a CPI enfrentou resistência por parte de diretores que dificultaram a entrada nas cadeias. Colocaram seus seguranças para observar de perto os trabalhos dos deputados. Muitos tentaram cercear os trabalhos da CPI e do jornalista. Tentaram até enganar a CPI. No Piauí, os deputados estranharam o fato de uma cadeia superlotada estar com uma cela vazia. O diretor disse que a cela estava em reforma. À noite, de surpresa, os deputados voltaram ao presídio. A cela estava escura, tudo apagado. Mas como homens morcegos, os detentos agora ocupavam a cela antes vazia. E a lanterna, hein? Sob ordens da CPI, foram retirados da cela, sob os aplausos de outros detentos da cadeia. O motivo de esconder os presos? Eles tinham sido espancados 2 dias antes da chegada da CPI. Disseram os detentos que, além de espancá-los, funcionários se divertiram, gravando em seus celulares e em uma câmera a sessão de tortura. Onde você, o Nilcinho, estava com a câmera. É o pior. Que era o pior, que estava com ferro e filmando com um ligo de boi onde bate nós. Esse aí tá filmando, né? Tá, que é o vice-diretor. Em Minas Gerais, a CPI encontrou situações terríveis. Em Rio Piracicaba, por exemplo, 8 homens morreram sufocados com a fumaça de um incêndio que destruiu a cela. Não conseguiram salvá-los porque o carcereiro levou a chave para casa e não tinham como abrir a cela. No município de Ponte Nova, 25 detentos foram queimados vivos em uma cela, mortos por rivais, e os funcionários disseram que não viram nada. Foram muitas as tristes histórias vistas e ouvidas pelos deputados da CPI. Homens vivendo em verdadeiras masmorras,
como esta cadeia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O local é sujo, úmido e as celas são buracos. O mau cheiro é insuportável. Viu a CPI homens vivendo num presídio como este, que lembra um estádio de futebol, ou o Coliseu de Roma. Só que este é na Bahia e os detentos aqui são jogados ao descaso e ao abandono. As celas, originalmente de 6 metros quadrados, foram divididas em cubículos de 1 metro por 1,5 metros. A Bahia é um dos estados onde a superlotação carcerária é uma das maiores do país. Quase 15 mil presos ocupam 5 mil vagas. Ou seja, onde deveria caber 1, tem que caber 3. A realidade é que acontece com a comida nossa aqui, ó. Vai botar pro cachorro de mim que ele vai só cheirar e sai. Sai nem cachorro tá comendo lá fora. Viu a CPI no Ceará o máximo da humilhação aos detentos, que recebem suas refeições em sacos plásticos e são obrigados a comer com as mãos porque não há talheres disponíveis na cadeia. Isso aqui no organismo cria inflamação no organismo do ser humano, isso aqui, ó. Mas morreu, foi preso aqui tudo por causa disso mesmo. O que se vê hoje que a sociedade ignora, mas que esquece que eles vão sair daqui e vão voltar para lá muito piores do que entraram. Viu em Minas Gerais o máximo do absurdo. Detentos com coceiras e feridas na pele receberam creolina como remédio para passar no corpo. Um médico da cadeia foi quem receitou o desinfetante, que é usado para fazer limpeza, desentupir ralos ou matar bernes de animais. No Rio de Janeiro, também em celas minúsculas, os presos vivem amontoados em celas improvisadas. O que chamam de cela aqui no Rio de Janeiro, mas parece uma toca. Tudo aqui é absolutamente improvisado. Nesse espaço aqui, nesse minúsculo espaço de 1,20 por 1, são obrigados a conviver 2 presos. Um dorme embaixo e o outro dorme aqui, na parte de cima. Esta ala do presídio, que tem 36 homens, é toda assim, na base da gambiarra, do improviso, do jeitinho brasileiro. Uma situação de absurda precariedade. Quando não tem colchão aí, levante a mão. Não tem colchão. E se não tem colchão, o jeito é dormir no chão. Quando nem no chão há mais espaço, o jeito é pendurar redes. É assim que dormem mais de 100 detentos numa delegacia do Rio de Janeiro. Isso é uma demonstração do desrespeito com o ser humano. Nós estamos condenando o preso a sair de dentro da prisão mais revoltado ainda. Na maioria das cadeias visitadas, a CPI encontrou prédios sujos, umidade e mofo. Muita sujeira e fios elétricos expostos em verdadeiras gambiarras que são comuns nas cadeias, representando risco constante de incêndio. Esgotos que correm a céu aberto. O abandono é geral. Os presos ficam engaiolados e as imagens lembram as dos porões dos navios negreiros que traziam escravos para o Brasil. Os containers, ou módulos de aço, como também são chamados, foram encontrados em vários estados brasileiros, sendo usados para homens e mulheres. Verdadeiras latas de sardinha, onde os quartos também são de ferro, esquentando muito no calor e esfriando demais no frio. Por custarem mais barato do que as construções comuns, de tijolos e cimento, os containers viraram moda nos presídios brasileiros. Os detentos têm direito à saúde. O senhor está aí doente, com diabetes, com hérnia? Diabetes, com hérnia, sem assistência. Quanto tempo o senhor tem essa doença? Há mais de 1 ano. Mais de 1 ano? E foi passado alguma medicação para o senhor? Nada. Passado remédio nenhum branco. Eu tô precisando ir no médico na rua, doutor, senão eu vou morrer aqui dentro. Eu tenho hepatite, eu preciso de medicamento. Tô indo, já tô em fase terminal. Quanto tempo você tá assim? 4 anos. Qual é o seu problema? Problema de colostomia mesmo.
Neste presídio feminino em Santa Catarina, o dentista contratado pelo Estado recebe seu salário mensalmente, mas só atende as presas se elas pagarem o tratamento, de forma que o dentista, irregularmente, ganha em dobro. Ele cobrou R$100. Você teve que fazer uma obturação nos dentes? Tive. Quanto custou? R$60. O pior é que o dentista cobra, mas não faz o serviço direito. Desta moça, ele errou o dente. Ele arrancou o dente bom e deixou o dente errado na minha boca. A ausência quase total do Estado nas cadeias e presídios abriu espaço para o crime organizado. Há várias facções criminosas atrás das grades. O PCC, primeiro comando da capital, é uma delas. E os deputados encontraram a presença deles em muitas cadeias do país. Em uma delas, a sigla da facção estava na parede do pátio do presídio. Em São Paulo, berço do PCC, os detentos falaram abertamente sobre a facção. Solidariedade. PCC significa solidariedade. A palavra é certa. Significa ajuda também? Ajuda. É minha família. Essa fala aí que você tá falando de caixão, funeral, essas coisas ajudam sim. O espaço que eles conseguiram conquistar é tanto que neste presídio em São Paulo, a CPI encontrou pregado na parede o resultado da rifa que a facção promove todos os meses na cadeia para aumentar seu caixa financeiro. O próprio diretor do presídio admitiu. Aqui quem manda é a facção. Eu diria que esse presídio é um dos que é dominado pelo PCC em São Paulo? A grande maioria dos presídios são dominados por eles. Esse não é exceção? Não, não é exceção. No Rio de Janeiro, as cadeias também são dominadas por facções criminosas. O Comando Vermelho é a mais forte, mas existe ainda o Terceiro Comando, os amigos dos amigos, os inimigos dos inimigos. Num dos presídios visitados pela CPI do sistema carcerário, a Federação Esportiva dos Presos leva o nome de Rogério Lengruber, fundador do CV, o Comando Vermelho. E qual que é mais importante, Estado, Comando Vermelho ou a Igreja? Para mim, o Comando Vermelho. Presídio de segurança máxima no Paraná. Construída pelo governo federal, a cadeia foi feita para abrigar os presos mais perigosos e para cá vieram detentos líderes de facções criminosas, numa tentativa de isolá-los do sistema e enfraquecer os comandos bandidos. Ao visitar o presídio, os deputados viram um moderno sistema de cadastramento através de impressão digital. Viram que nas visitas, as conversas só acontecem através do telefone. Presídio modelo, mas que existe em pequeno número. São apenas 4 no país, porque o custo é de R$4.000 por preso, muito mais do que os R$1.600, que é o custo de um detento comum. Em muitos presídios, os presos são explorados e obrigados a pagar muito caro por produtos à venda em mercearias instaladas em celas ou em espaços especiais. Quanto é o quilo do açúcar? R$4 o feijão? R$10 o quilo. R$10 o quilo de feijão. O sabonete? O sabonete é 3. Para obrigar os detentos a consumir produtos das mercearias, a tática é simples. A direção proíbe as famílias de trazer para os presos os produtos que se encontram à venda nas lojinhas. Eles não deixam entrar nada. E aqui dentro é mais caro 2 vezes do que lá fora. É só à vista, só no dinheiro. Um negócio que vale a pena. Tem por mês, aumenta. 20 mil, 30 mil. O comércio paralelo nas cadeias também é feito por detentos. Os que têm mais dinheiro compram nas cantinas dos agentes e depois revendem em pequenos saquinhos aos que têm menos dinheiro. O comércio nas cadeias não é um assunto que agentes e diretores gostem muito de discutir. Já está se tornando inoportuno. Eu só disse ao senhor que os preços são majorados. A senhora não, por favor, gente, não sou obrigado a responder isso, tá? Deixa eu perguntar, senhor. E aonde eu vou, ela vem atrás. Preço da cantina, preço da cantina, preço da cantina. As mulheres têm situações ainda mais agravantes nas cadeias. Na maioria dos presídios não há creches e seus bebês ficam com elas por um período de 3 meses a 8 meses, atrás das grades. Bebezinhos literalmente presos com suas mães. A CPI também encontrou muitas cadeias mistas, onde homens e mulheres convivem no mesmo espaço. E encontrou mulheres que ficaram presas com homens na mesma cela. Misturado, homem, mulher e adolescente. Na mesma cela
4 homens. O escrivão de lá me botou junto com um preso dentro de uma cela para me manter relação com ele. Cadeias lotadas, denúncias de maus tratos, falta de assistência médica, de estudo e de trabalho. Como nas cadeias masculinas, as mulheres têm os mesmos problemas. Elas são jogadas de forma muito mais improvisada. Elas são colocadas, por exemplo, o caso que nós vimos em Santa Catarina, onde até 6 detentas dividiam um colchão. Em todos os presídios femininos, a CPI encontrou presas que, por falta de assistência jurídica, continuavam atrás das grades, mesmo tendo direito à liberdade. Nós observamos que a maioria dessas mulheres já cumpriram a pena e às vezes não foram julgadas ainda. Por todo o Brasil, a CPI também ouviu as queixas de policiais e agentes penitenciários. Os alojamentos destinados a eles são tão ruins quanto as celas dos presos. O medo e o estresse é uma rotina no dia a dia deles, que ganham salários muito baixos. Qual o salário de vocês? Meu salário líquido é R$640. 640? Isso. E outra coisa, é R$700 o contrato, né? Mas contrato só que temporário? com o INSS, essas coisas todas aí. É contrato, não é com custo. Líquido recebe quanto? 900 e pouco. R$900. A falta de informatização foi uma reclamação constante de diretores e funcionários. As fichas ainda são feitas de forma manual e, em muitos locais, a máquina de escrever, aquela antiga, ainda é uma realidade. Foram raros os casos em que a CPI encontrou computadores e câmeras de vigilância. A falta de informatização traz como grave consequência a falta de números reais do sistema. O sistema não tem estatística. Não tem Estado. Podemos tentar buscar também. O problema é que o Estado, no momento, não tem. Não é que o Estado não tem estatística, não gera políticas. Não estudei os dados numéricos que Vossa Excelência, com tanto zelo, está me cobrando. Dizem os governos que um preso custa, em média, R$ 1.600 por mês. 437 mil presos custam mensalmente a fabulosa quantia de R$800 milhões. Isso aqui gera lucro. Para quem eu não sei, mas gera lucro. Concluiu a CPI que o dinheiro destinado aos presos não é realmente aplicado na recuperação deles. Não é possível que se gaste R$ 1.600 por mês com cada preso se eles não recebem sequer uniforme. Ficam no escuro e tomam banho frio para economizar luz e ainda têm que pagar o que comem, porque o que é servido pelo Estado é de péssima qualidade. A partir dessas conclusões, nós possamos ter um modelo prisional no Brasil que cumpra com as suas funções. A expectativa é que os governantes se sensibilizem com a situação do sistema carcerário no Brasil e, no dia que o Estado perceber o sistema prisional como uma oportunidade, não como um problema, quem sabe nós vamos encontrar a luz do fim do túnel. Torturas, maus tratos, abusos, corrupção, homens tratados como bichos. O que a CPI do sistema penitenciário viu até agora, na quase totalidade dos presídios, foi o geral desrespeito à LEP. Uma lei que ninguém obedece e ninguém cobra os que a desobedeceram, porque também não a cumprem. Não tratar bem o preso é devolvê-lo à sociedade ainda mais perigoso. As consequências voltam para a própria sociedade. Assustada, à mercê dos bandidos, tornam-se novamente vítimas da violência. Esta reportagem, feita no Rio de Janeiro, mostrou como os bandidos agem livremente, ostentando suas armas e traficando à luz do dia. Muitos desses bandidos já passaram pela cadeia, onde só aprenderam como praticar mais crimes, porque do jeito que funciona hoje os presídios brasileiros, não recupera ninguém. O sistema carcerário é um inferno. A culpa é do Estado que não cumpre suas obrigações e da sociedade que se omite. A saída é o Estado cumprir a lei e a sociedade olhar os presos como gente. Se isso acontecer, nós vamos transformar lixo humano, que hoje está amontoado atrás das grades, em cidadãos. O que a CPI do sistema carcerário pretende é que a sociedade ouça presos e funcionários,
que esta situação vergonhosa que os deputados encontraram possa mudar. Que este exército de homens e mulheres possa ser tratado com dignidade para sair das cadeias recuperado, ao invés de saírem ainda piores e aqui fora nos transformarem em vítimas outra vez. Nós não somos produto animal. O que a CPI deseja é que seja ouvido o grito do sistema penitenciário do Brasil.